Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 14º episódio da Maratona de Quarentena pré-semana Amor contra o Alcoolismo. Nessa maratona eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber, sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra, e o episódio de hoje é necessário que o alcoolista, ou que a pessoa que bebe demais, admita que é um alcoólatra para poder parar de beber? Isso é mesmo necessário? É um grande mito que existe, eu já vou deixar bem claro isso, eu vou nesse episódio mostrar de onde ele veio, vou falar os impactos que esse mito gera, né? Esse mito de que para a pessoa parar de beber, ela precisa admitir que é um alcoólatra. Tem uma parte disso que é realidade, outra que não, mas se você não souber, não entender isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje, é possível que você, sem querer, atrapalhe o processo de conseguir o seu objetivo, de que essa pessoa que você ama pare de beber, se você levar esse mito ao pé da letra ou se você não compreender bem isso. Essa ideia de que ele precisa admitir que é um alcoólatra é muito pregada por várias entidades há muitos anos, né? Principalmente, ela começou no início da época de que a ciência, ou enfim, antes mesmo da época científica, em que algumas instituições começaram a trabalhar ou investir o seu tempo e energia em lidar com questões relacionadas ao álcool. E daí muitas opiniões divergentes vieram, né? Daí uma das grandes entidades que talvez pregue isso hoje, e que até mesmo essa entidade não prega da forma que a maioria das pessoas entende, é o Alcoólicos Anônimos, né? Alcoólicos Anônimos prega assim: olha, é necessário que você admita que você tem um problema com álcool, você é um alcoólatra. Né? Daí mas eles não defendem isso como uma abordagem perfeita, eles não defendem isso com exclusividade, eles não dizem que isso é o que vale para todos. Inclusive, eles deixam muito claro de que isso é uma abordagem que não é necessariamente científica, é apenas algo que funcionou para eles e que daí faz parte lá dos 12 passos. Né? Você admitir impotência, enfim, todo um raciocínio que existe por trás dessa lógica dos 12 passos. Mas, ao mesmo tempo, um outro raciocínio que eles também utilizam, e que é muito interessante, que talvez seja um elemento que mais faz essas entidades terem benefício real, seja aquela ideia que eles também defendem hoje, de que o alcoolista, ou a pessoa que bebe demais, não é interessante que você confronte, que você critique, que você julgue. Porque isso, até para qualquer um que trabalhe com o alcoolismo de uma forma séria, vai compreender que isso atrapalha, né? Qualquer ser humano que for rotulado, que for julgado ou criticado, vai ter a tendência a resistir àquele rótulo. Né? Se alguém chega para você e coloca um rótulo: você é uma pessoa que... Você tem que admitir que você tem alguma característica que é negativa. Isso às vezes se torna um grande obstáculo para que a pessoa se dê conta do problema que ela tem e ela deseje mudar. Agora, primeiro que... a rotulação, deixa eu organizar aqui, ó. Primeira coisa, é importante, tá? Não quero que fique confuso isso, eu quero deixar bem claro. É importante para uma pessoa mudar o comportamento, que ela perceba que o que ela está fazendo não vai de encontro com o que ela quer para a vida dela. É interessante e é importante que a pessoa entre em contato com uma realidade desagradável, né? Para que ela queira mudança. Qualquer ser humano. O alcoolista, quando ele de uma forma geral, ele gosta de beber. Né? De uma forma geral, o álcool traz benefícios. Né? Por mais que sejam questionáveis, por mais que sejam autodestrutivos, o álcool causa benefícios. Então, a pessoa olhar para, olha, agora não vou mais poder beber, é uma realidade desagradável. E daí tem uma questão que é complicada, porque... O que eu falo e o que eu ensino aqui não é só para pessoas que têm um alcoolismo grave. É também, mas o alcoolismo, de uma forma geral, ele não é uma coisa sim ou não. Qualquer pessoa que beba e que o álcool cause qualquer tipo de desconforto ou de prejuízo, se sentiu mal, se sentiu culpado, ou teve um acidente de trânsito, ou enfim, acabou bebendo numa situação que colocou ela ou alguém que ela amava em risco, ou o álcool prejudicou os relacionamentos de alguma forma, se o álcool está causando prejuízo para a vida dessa pessoa, isso já é suficiente para a gente entender, né? Você que ama uma pessoa, que o álcool faz mal para ela, já é suficiente para você desejar ou querer que ela pare de beber, e é possível que essa pessoa não queira parar de beber mesmo tendo prejuízos.
O alcoolismo, quando eu digo alcoolismo, eu estou falando meramente disso. E daí todo o espectro de alcoolismo se encaixa nisso. Mesmo aquela pessoa que bebe todos os dias, que é a minoria, E se a gente for olhar a população brasileira, em torno de 10% das pessoas têm, ou enfim, se fosse classificá-las, poderiam ser classificadas tendo um transtorno por uso de álcool, né? Um problema, alcoolismo. 10% das pessoas. Então pensa, 1 a cada 10 pessoas que você vê tem um problema em algum grau com álcool. Então, pensa só, mas a maioria delas não quer e não gosta e não desejaria ser rotulada como alcoólatra. Isso muitas vezes faz mais, esse rótulo muitas vezes traz mais mal do que bem. Mas onde é que veio isso? Tá? Existiu uma época, como é que isso hoje está tão propagado? Como é que você escuta tanto por aí? E por que dá tanta vontade, às vezes, de querer que a pessoa... Olha, aceite que você é um alcoólatra, aceita que você tem um problema com álcool. E aí dá uma vontade de confrontar a pessoa e fazê-la enxergar. Né? Muitas pessoas que me seguem me dizem isso o tempo todo. Ficam tentando relembrar o alcoolista, ou a pessoa que bebe demais, que o álcool faz mal, ou que, olha, ele tem que enxergar o que ele está fazendo com a família, que ele tem que enxergar que ele está doente, que ele tem um problema... Mas pensa bem, vira aquele jogo de culpa, né? Ah, você é um alcoólatra, você é o problema. E daí um fica procurando problema no outro. E no fim das contas, ninguém discute sobre o que está acontecendo de verdade ou sobre as reais necessidades de mudança. Fica mais um julgamento, fica mais uma regra externa. E isso mata a reflexão. E isso remete a uma era pré-científica. Pré-científica, quando eu digo, é quando a medicina... tentava atirar para todo lado, porque não se tinha, né? Tinha que começar de algum lugar. Épocas em que se usavam coisas malucas para tratar as coisas, para tratar as doenças. Davam sangrias, usavam sanguessugas, induziam vômitos, faziam exorcismos, né? Faziam rotações, rodavam as pessoas, faziam todo tipo de maluquice na esperança de que algumas pessoas melhorassem. E a verdade é que é a seguinte, existe um fenômeno, e por que isso pegou durante um tempo? Porque qualquer coisa, isso já é muito claro para quem mexe com pesquisa, para quem lida com pesquisas, que existe um fenômeno chamado efeito placebo. Né? Só de uma pessoa achar que está recebendo um tratamento, algumas pessoas vão melhorar, só por achar que está recebendo um tratamento. Então isso começou a parecer que funcionava. Só que os índices de abandono de tratamento naquelas épocas eram imensamente enormes. Até hoje são, porque ainda por alguma razão, essa moda não chegou na maior parte das instituições de tratamento. A maior parte ainda espera que o paciente chegue já, o alcoolista chegue motivado para parar de beber. Então não trabalha isso de uma forma mais científica. Porque muita gente achava naquela época, estavam começando também os estudos de psicologia, que a motivação para parar de beber, que a vontade de parar de beber, e essa coisa de continuar bebendo, mesmo tendo problemas, era uma questão de personalidade. O alcoolista ele é assim porque ele tem uma personalidade doente, olha só a personalidade dele. É uma pessoa que é mentirosa, é uma pessoa que não encara a realidade, é uma pessoa que vive cheia de negação, ela sempre está culpando os outros pelos próprios problemas, é uma pessoa egoísta, mentirosa, irresponsável. Olha só como isso vai criando um tom pejorativo, um tom agressivo e marginalizante. Entendiam os alcoolistas como pessoas delirantes, sem juízo crítico, pessoas que não tinham assim capacidade de pensar por si, pessoas totalmente perdidas na vida. E que a solução talvez fosse o quê? A rendição, a aceitação da impotência, né? A redução do ego, eles diziam, né? O fundo do poço, que a saída para o alcoólatra é o fundo do poço. Inclusive, tem até uma grande frase de um pesquisador que hoje até nega isso, né, pelo que eu andei lendo, que é o Vernon Johnson, em 1973. Ele declamou a seguinte frase, que o alcoolista é diferente das outras pessoas, ele é incapaz de ver a realidade, ele nega ajuda sempre que é abordado, então ele deve ser sempre lembrado que ele não está em contato com a realidade. Já pensou isso? Já pensou isso? Mas assim, hoje em dia ninguém mais assume, né? Até as escolas que vieram desses pensadores, ninguém assume mais isso porque é evidente que essas formas de lidar com uma doença do alcoolismo
são pejorativas, são marginalizantes, elas são estigmatizantes, elas criam um outro problema. E daí fala o seguinte, que o fundo do poço vai ser a saída. No fim das contas, é uma falta de domínio técnico sobre o problema, né? De não reconhecer o alcoolismo como uma doença, ou de reconhecer de uma forma errada. Porque, assim, antes achavam que o alcoolismo era uma falha de caráter. Uma falha de caráter, uma pessoa é como se fosse um bandido, né? Como se fosse uma pessoa que é realmente um marginal, uma pessoa que faz porque quer, ele faz porque é um irresponsável, um egoísta. Aí veio a ideia de que o alcoolismo é uma doença. Isso melhorou por um lado, piorou por outro. Melhorou porque aumentou o reconhecimento sobre a necessidade de entender como lidar com o alcoolismo. Mas daí demorou um tempo ainda, e até hoje está sendo trabalhado em relação a isso, para entender que tipo de doença complexa é essa, que a pessoa tem realmente uma doença, mas ao mesmo tempo ela tem uma capacidade, e é necessário que essa pessoa seja responsabilizada também pelos seus atos, para que ela possa inclusive melhorar. E responsabilizar a pessoa também significa tratar ela como um indivíduo que não é um incapaz, um ignorante, um impotente, um mentiroso. É entender que esse indivíduo tem tomado decisões que não são as melhores para ele. Tem tomado decisões que não favorecem ele tanto. Ele tem uma tendência a beber a mais, enfim, tem aspectos de doença, mas tem também aspectos de decisão, de escolha. Porque se você não entender isso, você achar que ele é só um doente, que ele precisa ser lembrado da realidade, a tendência natural é forçar a pessoa a enxergar a realidade e a criar modelos autoritários. Né? Modelos autoritários. Coloque assim, olha, você não ficar o tempo todo provando para o alcoolista, provando para ele, por A mais B, todos os dias. Imagina a exaustão que vai levar isso, tanto para o alcoolista quanto para você. Ficar provando para ele todos os dias que tudo que ele faz está errado, que as decisões que ele toma são estúpidas e que ele deveria mais ficar quieto porque ninguém escuta um alcoólatra. Né? É claro que eu estou exagerando aqui, mas é esse tipo de raciocínio que vem por trás da ideia de admitir que é um alcoólatra. É um raciocínio de colocar a pessoa contra a parede, de coagi-la. E daí o pessoal me diz o seguinte, Vitor, tá, você está falando tudo isso aí, mas e aquele negócio do auto-engano? Né? O alcoolista, ele se engana, ele olha, ele está tudo errado para ele e ele fala que não está bebendo demais. A gente tem evidências claras de que tem um problema sério acontecendo, mas ele parece ignorar isso. Ele parece que não percebe que ele tem um problema com álcool, parece que ele não percebe que ele está fazendo mal para si e para os outros. E daí, claro, há mais de 50 anos, né, muito mais que isso, tem alcoolistas, mas há mais de 50 anos estudam para ver se tem um traço de personalidade especial do alcoolismo, que faz eles agirem dessa forma, que faz eles demorarem para reconhecer que tem um problema com álcool. E mais de 50 anos de pesquisa não conseguiram encontrar nenhum traço de personalidade específico dos alcoolistas. A média da personalidade dos alcoolistas, nesse quesito de auto-engano, não difere da maior parte das pessoas. Né? Então, o que? A negação ela pode ser vista como uma forma de alternativa. Por exemplo, como uma recusa de admitir os problemas. Uma recusa. Olha, ele está olhando, não é que ele não enxerga. Ele enxerga, mas aquilo é uma realidade que incomoda. E quando tem uma realidade que incomoda, tem uma parte que é natural das pessoas. É só você pensar em você, a gente pensar em nós mesmos. Na vida a gente tem uma série de áreas da vida diferentes. E às vezes a gente dá mais atenção para uma área da vida, outra fica mais apagada, mais esquecida. E daí se a gente ficar o tempo todo olhando para tudo que a gente está fazendo que não é perfeito, isso é enlouquecedor. Né? Então é natural que exista algum grau de negação, algum grau de que a gente olha para uma realidade que não é tão boa assim, mas a gente não se recusa a olhar ou admitir. Né? Alguém fala assim, olha, chega um amigo seu e fala, olha, fulano, você está acima do peso, hein? Você não está olhando para isso? Daí você talvez olhe para ele e fale assim, mas eu tô, mas o meu peso normal é assim. Ou isso não é um problema. Entende o que eu estou dizendo? Pequenas coisas do dia a dia mostram que a mente humana, ela é meio assim, isso não é necessariamente uma coisa terrível, ou não é necessariamente uma questão de ser sem vergonha ou ser egoísta, mas tem um pouco disso na mente humana. Só que, claro, o problema com o álcool ele é um problema muito maior, né? Um problema que não que o sobrepeso não seja grave, a obesidade não seja grave, mas o problema com o álcool ele é muito mais visível, ele é muito mais impactante, até mesmo no curto prazo. Né? Ele causa problemas maiores em relacionamentos, em várias coisas desse tipo. Né? Então, assim,
E daí fizeram pesquisas também para avaliar. Será que fazer o alcoolista admitir que ele é um alcoólatra aumenta os resultados de tratamento? Será que aumenta? Começaram a testar. E acontece que fizeram o quê? Viram que não está associado a um maior resultado de tratamento. Não tá associado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui. Ó. Olha só. Não está associado a melhores resultados de tratamento. E, inclusive, essa ideia de você... Não porque ele não precisa ver que ele tem um problema, que o que ele está fazendo está errado. Que ele precisa mudar. Que ele não precisa se deparar com o desconforto do que ele está fazendo. Mas a autorrotulação, ela é mais problema do que solução. Por duas razões. A primeira porque fazer admitir cria resistência. E a segunda é que porque admitir não é o que a gente quer. Admitir não é o que você deseja. Você acha que admitir, talvez você ache que admitir vai fazer ele querer parar de beber. Mas está cheio de alcoolista que admite que é alcoólatra. Olha, eu tenho um problema com álcool. E usa isso como pretexto. Então, quanto mais a gente ficar se perdendo com pequenas questões, né, se admite ou não admite que é um alcoólatra, a gente vai deixando escapar. E o alcoolismo é sorrateiro. Ele vai se aproveitando dessas coisas. Para qualquer furo que tem, ele ocupa o espaço. Daí você vai lá e fica brigando por anos para que ele admita que é um alcoólatra. Aí ele admite e não muda nada. E daí você olha para isso e pensa, poxa, meu Deus, então não adianta nada. Não, é porque a estratégia que você tinha para alcançar o seu objetivo não era uma estratégia tão interessante. E daí, hoje em dia até se questiona muito por que chegaram nesse ponto. Né? Hoje em dia já é muito claro para a ciência que não é uma abordagem interessante. Né? Enfim, tem várias histórias sobre isso, mas eu vou tentar ser mais sucinto nessa live. O que acontece então? Por quê? Daí, o que acontece? Por que talvez hoje, e mesmo eu dizendo isso, você acabe não acreditando em mim? Talvez você não acredite em mim. E eu vou te dar algumas ideias daqui do porquê que talvez você possa não acreditar no que eu estou dizendo. Primeiro, talvez você tenha visto alguns comportamentos do alcoolista que façam ele parecer um mentiroso. Ou ele parecer uma pessoa que precisava ser confrontada. Né? E daí talvez você tenha criado um certo preconceito em relação à pessoa que você ama e ao alcoolismo em geral. E isso é um mecanismo normal, se chama distorção seletiva. A gente pega uma característica e abrange, como se fosse tudo aquilo ali. Tá, teve uma mentira ali, eu não entendo direito aquela mentira, eu acho que a pessoa é mentirosa. Né? Esse é um fator. Outro fator é o seguinte, alguns fenômenos psicológicos normais contribuem para que se eles não forem compreendidos, eles contribuem para que você ache que ele precisa ser confrontado. Por exemplo, aquele conflito, né, se chama ambivalência. O alcoolista quer e não quer parar de beber. Ele quer e não quer. Às vezes ele pode falar para você que ele quer parar de beber, aí no dia seguinte ele pode falar que ele não quer mais ou ele não tomar tantas atitudes. Isso não é necessariamente um sinal de que ele não vai melhorar ou que ele está mentindo. É um processo natural que, se for bem lidado, inclusive é um processo positivo, que se você pegar isso acontecendo e lidar com isso de uma forma boa, isso tende a trazer muito resultado. Só que é natural, mas só que isso assusta muitas pessoas que não entendem que é natural esse passo, esse processo, e acabam mantendo e vivenciando essa etapa inicial da mudança de uma forma muito negativa, muito assustada, porque, poxa, ele falou que ia parar de beber, agora ele voltou a beber, isso é normal. O nome disso é ambivalência, é o estágio da mudança de contemplação. Tem vídeos meus no meu canal do YouTube que eu explico isso melhor. Mas as pessoas às vezes se assustam com isso. Claro, na prática você está vendo, poxa, está tanta coisa ruim acontecendo e às vezes ele quer parar, outras vezes ele não quer. Então é um fenômeno psicológico normal. E aí o que acontece? Se você não entende esse fenômeno psicológico normal e você começa a confrontar ele, outro processo mental normal começa a acontecer que faz ele resistir mais. Por exemplo, quando você confronta uma pessoa, faz ela tenta rotular essa pessoa, ou cria uma pressão muito intensa para que ela mude o comportamento dela. Qualquer um que chega na sua casa alguém, vamos dar um exemplo aqui, chega na sua casa alguém, toca a campainha e fala o seguinte, olha, fulana, esse seu jardim está horroroso, ele está muito feio, você precisa mudar esse jardim porque está ridículo. Você tem que botar umas flores, ou você tem que mudar alguma coisa. Você vai olhar para essa pessoa, por mais que essa pessoa possa até, vamos dizer que essa pessoa tenha razão, mas olha o jeito que ela chegou para falar com você. A tendência que tem é não querer mudar o jardim. Entende o que eu quero dizer? O nome desse processo se chama reatância.
Porque as pessoas não gostam de ser encurraladas, não gostam de ser obrigadas, sem que elas concordem com aquilo, sem que elas tenham um raciocínio semelhante, ou pelo menos uma lógica que compartilhe em relação àquilo. E daí isso cria uma coisa chamada profecia autorrealizável. Se eu trato alguém que eu acho que é um mentiroso com confrontações, quero fazer ele admitir que ele tem que mudar, como é que ele vai responder? Com paranoia, com hostilidade. Eu levanto a guarda para falar com a pessoa, eu levanto a guarda para discutir as questões com ele. O que ele vai fazer? Ele vai levantar a guarda também. E daí quando ele levanta a guarda também, eu começo a achar, olha, viu como ele está negando? Viu como ele não me escuta? Viu como não adianta falar nada? Porque eu falo, ele não me escuta. Entende? Aí que moram alguns dos grandes, que parecem sutilezas no dia a dia, mas aí que moram alguns dos grandes venenos para a motivação, para que o alcoolista mude. E daí, é justamente, sem querer, você acaba dando um tiro no pé. Um tiro no pé. Isso. Então, vamos ver o que mais. Olha, então, isso aí, tá, vamos ver o que mais. Se quiserem, gente, então agora eu gostaria de pedir para vocês, eu vou falar sobre mais algumas coisas, sobre o que começou a acontecer, como é que começaram a mudar, né? Muitas pessoas abandonavam o tratamento. Muitos alcoolistas abandonavam o tratamento, né, com esses tratamentos que tinham de confrontações. E começaram a pesquisar que em alguns lugares de tratamento, os índices de abandono eram muito mais baixos. Por exemplo, num local de tratamento, 90% dos alcoolistas abandonavam o tratamento. Paravam, desistiam de parar de beber. Em outros locais de tratamento, muito menos pessoas abandonavam. Vamos dizer assim, 30% abandonava. Daí começaram a perceber o que tem de diferença num lugar e outro. Qual é a diferença para um lugar e para outro? Né? Porque, a princípio, as pessoas têm os problemas semelhantes. Por que um lugar as pessoas mudam e por que em outro lugar as pessoas não mudam? Qual a diferença que existe na forma de lidar com o alcoolista? E daí, a partir disso, a gente pode aprender muito sobre como lidar com ele na prática, no dia a dia, você familiar, com essas experiências. Mas eu vou falar disso agora. Mas me diga agora, só para eu entender, se você me acompanha há muito tempo, ou se você já assistiu vários vídeos meus, ou se esse é o primeiro. Então escreve para mim aqui, hashtag novato ou novata, se você está começando a me assistir agora, ou hashtag veterano ou veterana, se você já me acompanha há mais tempo. Comenta aqui embaixo para eu saber. E clica no curtir aqui, clica no coraçãozinho para eu saber se esse conteúdo está sendo interessante para você, se ele está sendo relevante, se ele está te ajudando, porque isso me ajuda muito a entender se esse conteúdo está sendo útil para você, que a minha intenção é trazer conteúdos realmente que possam te ajudar nessa jornada de fazer quem você ama parar de beber. Então me ajuda a entender se esse conteúdo está sendo bom, comenta aqui para mim, hashtag novato ou novata, ou veterano ou veterana, e clica no coraçãozinho, clica no curtir aí para eu saber se esse conteúdo está sendo interessante. Certo? Então vamos lá. O que tinha de diferença em alguns lugares de tratamento em que os alcoolistas mudavam mais? Por que eles desistiam mais de continuar sóbrios, sem beber? E demoraram um tempo para perceber isso. Levaram muitos anos, chamavam isso de fatores inespecíficos. Tipo assim, por nada. Uns param de beber, outros não. Isso, sei lá o que é. Alguma coisa aí, sei lá. Alguma coisa aí muda, mas não sei o quê. Daí, depois de um tempo, começaram a perceber que era o que mudava, o que fazia os alcoolistas continuarem nessa trajetória de parar de beber, era o estilo do terapeuta. Desde o tom de voz, até as palavras que o terapeuta usava. E daí tem gente que me fala assim, Vitor, mas é muito mais fácil o alcoolista, o alcoólatra, ele escutar um profissional do que escutar eu, que sou a mãe dele, ou escutar eu, que sou a esposa dele, ou eu, que sou a irmã, o familiar dele. Ele vai escutar muito mais um profissional. Mas é aí que você se engana. Tudo bem, pode existir algum elemento que faça ser alguma coisa um pouco mais fácil, ele escutar o profissional por alguma razão, que tenha alguma vergonha de admitir algo para você, pode ter um pouco disso, mas está longe de ser o maior fator. O maior fator é o quê? Que o profissional, que a pessoa consegue falar mais coisas e consegue ter um diálogo mais aberto, falar sobre vontade de parar de beber, ele tem alguns elementos que podem ser compreendidos e usados por você. Elementos esses que você pode também colocar no seu dia a dia, que vão aumentar muito as chances do alcoolista te ouvir. Só de você não confrontar desse jeito, né, fazer admitir, criticar, julgar, ficar falando dos males do álcool, ficar palestrando para ele, já é um bom começo.
porque daí você para de dar veneno para a motivação dele. Agora, se você ainda além disso for capaz de falar aquilo que você precisa falar, sem julgar, sem criticar, tendo empatia, tendo uma aceitação do ser humano, né? Por mais que ele tome ações que incomodam, que atrapalham, mas entender que tem aquele ser humano que está ali atrás, ele precisa sentir que pode confiar em você para conversar, sem ser julgado e criticado. São alguns elementos que fazem toda a diferença em relação ao se o alcoolista vai ou não vai falar com você. Se todas as vezes que vocês conversam, vira uma briga, é difícil, né? Aí começa a virar uma rotina que se repete, e daí começa a criar um na cabeça do outro, imagens e preconceitos sobre o outro. Do tipo assim, a minha familiar, a minha esposa, a minha mãe é uma chata, ela sempre vem querer reclamar comigo, ela não me entende, ela até atrapalha. E você talvez também comece a levantar hipóteses assim, do que, esse meu familiar não me escuta, ele é egoísta, ele não enxerga a realidade. Entende? Quem descobriu isso, quem começou a colocar isso, foi a teoria do Carl Rogers, em 1959. E até hoje é a teoria mais aceita. Claro, ela foi muito evoluída, mas ela ainda formula, ainda é o que é mais utilizado, ainda é o que cientificamente é mais comprovado que funciona, e a gente até no dia a dia consegue usar isso. E o principal elemento que ele descobriu, que faz uma pessoa se abrir e você poder ver outro lado da pessoa que você ama, é o desafio que é necessário de expressar empatia real pelos sentimentos do outro. Faz sentido, não é mesmo? Quantas vezes alguém já veio conversar com você ou falar com você sobre algum problema que você tinha e você foi mais ou menos receptivo, dependendo de como a pessoa abordou você? Isso não é o acaso, isso não é simplesmente bater o santo, por mais que possa bater ou não o santo às vezes, mas tem muito a ver com o quanto você sente que essa pessoa se importa com você, o quanto você sente que essa pessoa considera você, que ela realmente mostra que entende, que se esforça pelo menos para entender. Não precisa aceitar, não precisa concordar, mas que ela se esforça para entender o seu lado. A empatia é uma grande arma, inclusive para negociações, até quando vai negociar, a polícia, quando vai negociar com um terrorista ou com um assaltante, vamos dizer assim que tem o sequestrador liga para pedir o resgate. O negociador, a pessoa da polícia que está preparada para isso, ela vai ter uma postura de quê? De empatia. Para quê? Para baixar as defesas e desarmar aquele conflito de uma forma que possa ter controle sobre aquilo. Certo? Então, isso vai sendo mais fácil de entender se você começar a perceber também como você se sente conforme as pessoas falam com você. Porque toda vez que alguém sente que a própria liberdade está sendo ameaçada, ou que alguém está falando algo só porque ela quer que eu mude, isso tem a tendência a despertar uma resistência. Tem várias pesquisas para falar para vocês que podem comprovar mais isso, mas eu quero falar um pouco mais de prática, mas eu vou falar só mais uma que é interessante. Vitor, mas como é que esses elementos foram pesquisados? Por que você está falando isso? Por que isso é importante? Porque às vezes demora para perceber. Primeiro é importante você entender que isso é importante. Beleza, falar com empatia, não confrontar diretamente, porque isso vai trazer mais resistência. Mas isso não é simplesmente uma opinião. Isso aí faz diferença, porque às vezes, quando você está convivendo com o alcoolista, a ansiedade pode ser tamanha que você tente todas as alternativas. Você tente xingar, você tente ameaçar, depois você tenta ser mais querida ou querido com o alcoolista. E você acaba meio perdido. Então, se você tiver um norte de o que é necessário para você não colocar venenos e poder colocar mais antídotos, já te ajuda a dar um norte de o que você precisa fazer para que aquilo mude. E como é que descobriram isso? Não foi por acaso. Foi mais de 50 anos de pesquisas, vendo assim, olha, vou te dar um exemplo de uma pesquisa bem legal, que pegaram uma terapia de família e filmaram várias sessões. Filmaram horas e horas de sessões de terapia de família. E aí o terapeuta, pesquisador, a cada 12 minutos, ele mudava o jeito de falar com os familiares. Ele pegava blocos de 12 minutos de conversa, em que ele ficava confrontando, apontando, julgando e criticando, enfim, querendo colocar um rótulo em algum familiar, né? Uma abordagem confrontativa. E daí, nos próximos 12 minutos, ele mudava o estilo. Ele ficava um pouco mais compreensivo, ele tentava ouvir mais, ele confrontava de uma forma mais estratégica. E o que aconteceu? Muito claramente, era possível ver nos vídeos a mudança na postura e na receptividade da família para aquilo que o terapeuta estava falando. E de novo, Vitor, mas isso é porque era terapeuta. Não é porque era terapeuta.
terapeuta também é um ser humano normal, ok. Tem uma ligação, assim, ó, o familiar quando entende alguns desses elementos e consegue usar isso na prática, várias pessoas me dizem que sentem mudanças muito importantes nas suas vidas e conseguem ver diferença no alcoolista. E o melhor que isso faz você também não se desgastar tanto quando for conversar com o alcoolista. Entende? Então, esses estilos, olha, algumas sessões de terapia de família, com cada família eram feitas, e assim, calcularam assim, as famílias que receberam mais confrontação tiveram resultados muito piores depois de um ano. E as famílias que receberam uma abordagem mais empática, uma abordagem mais, olha, compreensiva, depois de um ano estavam muito melhores. Estavam muito mais, o índice de recaída foi muito menor. Então, assim, agora, a confrontação é importante? Ela é importante. Eu não estou dizendo assim que você deve ignorar. Ah, Vitor, então eu não falo mais nada para ele, eu deixo ele achar que está tudo certo. Não. A confrontação pode ser em relação a quê? Pensa bem, você está colocando para o alcoolista uma ideia que é desagradável para ele. Então, coloque de uma forma que ele consiga ouvir, que ele não levante a guarda para fechar os ouvidos para você. Você precisa colocar essa ideia de uma forma que seja assim, não autoritária, não é de cima para baixo, não é eu sei e você não sabe. Você pode falar coisas que não são discutíveis. Quantas vezes você já tentou conversar com um alcoolista e ele começou a tentar argumentar com você, ou ele simplesmente começou a dizer que você tinha razão e não deu seguimento na conversa? Se isso acontece é porque ele está fugindo da conversa, é porque alguma coisa está fazendo ele fugir da conversa. Agora, experimenta, ao invés de tentar argumentar, ao invés de tentar dizer o que é certo e errado, colocar as informações de uma forma mais observadora e mais se responsabilizando pelo que você quer e precisa. Do tipo assim, olha, eu sei que você não vê o álcool como um problema na sua vida, mas eu tenho preocupações em relação a isso por conta disso e disso e daquilo. Olha a diferença. Você vai morrer, olha o número 1. Você vai morrer se você não parar de beber desse jeito. Você vai morrer, você não está enxergando? Olha o número 2. Olha, quando eu vejo a forma que você bebe, eu me assusto, eu me preocupo, eu sinto muito medo. E eu fico pensando que talvez isso possa levar a alguma coisa muito ruim para você. E isso me assusta muito porque eu me importo com você. Porque eu gostaria muito de poder passar mais tempo com você. E eu tenho medo que isso atrapalhe e que isso nos distancie. Percebe a diferença? Qual que você acha que vai ter mais chances de a pessoa te ouvir? E as duas formas estão comunicando a mesma mensagem. A mesma mensagem. A confrontação é um pré-requisito para a mudança. Só que justamente acusar, rotular, julgar, vão impedir que a pessoa enxergue, que essa pessoa atinja esse confronto. Porque quem precisa ser confrontado é o alcoolista com ele mesmo. Não é ele com você. Não é uma briga entre vocês. É uma briga dele com o álcool. E você tem, claro, na medida em que você é afetada pelo alcoolismo, ou que você meramente se preocupa com uma pessoa que você ama, isso é um problema que passa a ser seu, né? Na medida em que você se preocupa, na medida em que você se afeta, isso é um problema seu também, né? Nessa medida. Então, como é que você vai fazer para lidar com esse problema? Você vai começando também a ver como é que você pode mudar a forma de falar, o jeito de colocar as ideias, para fazer o quê? Para conquistar essa mudança de uma forma que você não precise. Porque fazer desse jeito que eu estou falando, você vai conseguir que o alcoolista queira parar de beber, né? Plantando as sementes para que ele queira parar de beber, e você não precisar ficar o tempo todo repetindo, correndo atrás dele para ele parar de beber, porque você está plantando as sementes da motivação real para a mudança. E que deve sim, isso passa por ele reconhecer problemas como ele está sendo, e passa por ele reconhecer a necessidade de mudança. Mas isso precisa ser plantado, isso precisa ser pensado como você vai fazer isso. Não é meramente você chegar e bater de frente com o muro, porque as chances são que o muro te machuque. Agora, talvez você possa dar a volta no muro, talvez você possa pular o muro, e daí você consegue chegar do outro lado com muito menos desgaste. Porque se você às vezes até pode avançar o muro, quebrar o muro e avançar, mas a que custo? A que custo? E mesmo assim, isso tende a não funcionar por muito tempo, certo? Por isso que muitas pessoas me dizem assim, olha, Vitor, ele até para de beber um tempo, ele chora, ele se sente culpado, mas depois ele volta a beber. Por quê?
Porque a motivação que eu estou te oferecendo para você pensar nisso e mesmo que agora não esteja tão claro, né? Não sei quantos vídeos você já está acompanhando, quanto tempo você já me acompanha, mesmo que ainda não esteja tão exatamente claro como fazer na sua situação, só de você entender que isso que eu estou dizendo é necessário, já começa a abrir uma possibilidade de você começar a pensar em como aplicar isso na prática, em como colocar esses elementos no seu dia a dia. E daí você vai poder começar a sentir a diferença que existe para o que você fazia antes e essa outra forma, que é não só científica, mas é a forma que as pessoas têm conseguido fazer e que eu tenho recebido vários depoimentos dizendo que é basicamente usando esses elementos que eu tenho te dito. Só esses? Não, vários outros, né? Mas a live de hoje é se ele precisa admitir que é um alcoólatra ou não. Então, por isso que eu estou falando da confrontação. Vitor, mas ele ainda assim não admite. Tem várias outras formas de criar esse interesse. E daí tem várias outras lives que falam sobre isso. E você precisa pensar no seguinte, qual modo será que vai ser o mais eficaz para ajudar essa pessoa que eu amo a enxergar essa realidade desconfortável? Qual modo vai ser mais eficaz? Qual modo? E o que está me impedindo? Tem gente que me diz assim, Vitor, mas ele não reconhece que tem um problema. E eu vejo que eu faço coisas erradas. Por exemplo, eu vou lá e compro bebida para ele, né? Porque eu tenho medo de uma coisa e outra. Mas perceba o seguinte, a atenção precisa estar em como é que eu posso fazer essa pessoa ter mais trabalho para continuar bebendo e ter menos trabalho para ficar sóbria. Percebe? Eu sei que a raiva, às vezes dá raiva, daí a pessoa está sóbria, você quer maltratar, você quer criticar, você quer brigar. Mas pensa no que você precisa. Como é que eu posso fazer para deixar mais fácil essa pessoa entender que ela precisa mudar, ela perceber que é desconfortável e desagradável continuar como ela está, mesmo que sejam pequenas coisas que vão se somando com o tempo, porque e como é que eu poderia facilitar que a sobriedade fosse mais atraente? E aí que mora um grande poder de você poder fazer quem você é parar de beber e querer parar de beber, sem brigar, sem discutir e absolutamente sem deixar de cuidar de si. Certo? O episódio de hoje foi isso. Espero que tenha sido bom para vocês. Me conta aqui embaixo o que você achou desse episódio, se você gostou. Se você estiver vendo aí o vídeo gravado, compartilha com quem você sabe que pode se beneficiar dessas informações. Certo? Eu vou ficando por aqui. Foi um prazer. Até a próxima e tchau!